O título da mensagem nessa manhã de Páscoa é A Simplicidade de Jesus e a Sofisticação do Diabo. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé e nós vamos ler então o texto que é Filipenses, o capítulo 2, o versículo 6. É uma alegria para mim, mais uma vez, pregar a palavra de Deus nessa manhã. Pensei que eu não ia poder estar aqui essa manhã, mas o Senhor me recuperou tão rápido que eu ia ter que arrumar uma desculpa para não vir no culto. Eu falei, não tem como arrumar uma desculpa, eu vou ter que ir no culto. E o Senhor falou para mim que eu tinha que estar no culto hoje, mesmo com a cabecinha coberta. Então nós vamos ler Filipenses 2, verso 6, o qual, vou começar com o verso 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual era o sentimento? O qual, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus uma coisa a qual ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. O título é A Simplicidade de Jesus contra a sofisticação do diabo. Eu queria que você orasse e falasse: Senhor, eu quero ser como tu, simples, esvaziado. Hoje nós celebramos, Jesus, a tua morte, porque tu te esvaziaste ao ponto de derramar a última gota de sangue. Da tua simplicidade nós queremos aprender nessa manhã, do teu coração manso e humilde. Eu celebro cada vida que está na tua presença. Eu proclamo o sangue de Jesus sobre as nossas cabeças. Eu declaro que o Espírito de Deus domina esse lugar. Os anjos do Senhor dominam o território. Eu reclamo a ajuda dos anjos do Senhor a ajudar o povo de Deus a receber a palavra do Senhor. Sejam amarrados os espíritos cuja missão é roubar a palavra, sejam amarrados agora, impedidos de roubar a palavra de Deus nessa manhã. Eu proclamo que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia. Ela fará aquilo que lhe apraz. E alguém diga comigo assim: eu recebo a palavra no meu espírito, em nome do Senhor Jesus. Você pode sentar diante do Senhor nessa manhã. Me parece que eu vou precisar de... Eu gostaria de começar essa mensagem falando sobre a última gota de sangue de Jesus. Quando ele estava na cruz, ele passou 6 horas naquele lugar pregado. Foram de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, quando Jesus finalmente entregou o seu espírito. Eu gostaria de dizer que Jesus, naquela sexta-feira, ele derramou a sua última gota de sangue por nós. Mas a última gota de sangue nessa manhã, para mim, ela é uma representação. Ela representa não só a morte final do corpo de Jesus, naquele momento, mas o resto de tudo que ele podia dar como homem. Era a última coisa que Jesus podia dar como homem, era a última gota de sangue do seu corpo. Quando Jesus deu a última gota de sangue, é porque ele já tinha dado tudo. Você não dá a última gota de sangue e guarda o dinheiro. Você não dá a última gota de sangue e guarda o ouro. Você não dá a última gota de sangue e guarda qualquer coisa. Se chegar ao ponto de você dar a última gota de sangue do seu corpo, é porque você deu tudo. Irmãos, a vida de Jesus, ela é tão impactante, ela é tão forte, que a gente que prega,
às vezes a gente prega chorando, a gente prega cheio de temor, porque a gente fala de coisas muito profundas. Eu quero dizer que a morte de Jesus na cruz foi apenas o último passo de uma morte vivida a vida inteira. Eu queria dizer para você que Jesus não simplesmente morreu na cruz. A morte de Jesus na cruz foi o último passo da morte que ele viveu desde o dia que ele nasceu. Jesus viveu 33 anos de morte antes de ele se entregar na cruz. Não é o caso de Jesus ter preservado a sua vida, a vida inteira, guardando ela para entregar ela no momento. Tipo assim, eu vou me proteger, eu vou me guardar, e aí quando chegar aquela hora, aí eu entrego. Não é o caso. O que o Espírito Santo nos faz pensar é que Jesus viveu entregando a sua vida, e quando ele morreu, ele apenas deu o último passo, o último suspiro, a última gota de sangue, a última entrega de uma vida de renúncia, a última renúncia de uma vida de renúncia. É isso que a última gota do seu sangue representa, uma vida inteira de autodoação, de autonegação, de autocrucificação. Irmãos, antes dos homens crucificarem a Jesus, Jesus já tinha se crucificado a si mesmo. Jesus já tinha se negado a si mesmo. E essa é a simplicidade, essa é a revelação da simplicidade de Jesus, que o Espírito Santo gostaria que nós entendêssemos nessa mensagem. Eu quero começar esse ponto da simplicidade de Jesus dizendo que a morte de Jesus na sexta-feira representa uma vida de simplicidade. Falar de Jesus, irmãos, é falar de um homem simples, de uma pessoa simples. Deixa eu dizer para vocês que hoje nós vamos contrastar essa coisa de simplicidade, contrastando com sofisticação, tá? Porque pessoas sofisticadas, elas não vivem de entregas, elas vivem de ajuntar, e quanto mais tem, mais elas ajuntam para se sofisticar um pouco mais, para se autoafirmar um pouco mais. Jesus era simples por natureza, porque ele não veio para se autoafirmar. Jesus não veio para declarar para o mundo: vocês querem saber de uma coisa, que eu sou Deus? Será que vocês não entendem que eu sou Deus? Não é possível que depois de tudo que eu fiz, vocês não entendem que eu sou Deus? Você nunca viu um versículo com essas palavras, nem com esse tom. Presta atenção, irmãos, que toda a pregação de Jesus, todo o milagre que ele fez, nós sabemos que quem estava agindo ali era o Filho de Deus, mas ele agia como se não fosse, como se não fosse. Jesus entra na casa de Lázaro e ressuscita a filha dele, na casa de Jairo, ressuscita a menina. Jesus não sai na porta da cozinha e fala assim: e agora? Eles acreditam que eu sou filho de Deus ou não? Irmãos, Jesus não tinha essa atitude que nós temos. Irmãos, Jesus não tinha essa sofisticação, essa necessidade de validação. Jesus era Deus o tempo todo. Quando ele falou para Pedro: joga a rede do outro lado do barco, só para tu saber que eu sou Deus. Ele não falou isso, irmão. Ele falou: joga a rede do outro lado, só joga. Irmão, Jesus era Deus na terra, escondido atrás de um homem. Jesus nunca deixou transparecer que ele não era homem. Nunca usou uma coroa. Jesus é um homem simples,
que sua simplicidade me humilha, sua simplicidade me constrange. De falar sobre ele, me constrange. Ele era simples por natureza, irmãos. Jesus foi simples, ele foi desapegado de si, ele foi esvaziado de si, ele não ajuntava para si. Jesus veio ensinar aos homens a simplicidade. Deixa eu falar para vocês, irmãos, nessa manhã, a revelação que o Espírito Santo derramou no meu coração, que simplicidade é a única forma de sobrevivência em nosso mundo. Presta atenção, eu sei que vocês não entenderam a mensagem ainda, eu vou chegar lá. Mas simplicidade é a única forma de sobrevivência no nosso mundo. Nós vivemos num mundo em que o príncipe dele se autoafirma a cada dia. E toda pessoa que se autoafirma está trabalhando debaixo do princípio dele. Quantas vezes nós nos autoafirmamos em nossa casa, em nossa vida, até no ministério. Nós brigamos com pessoas que para nós estão nos ameaçando. Jesus nunca se sentiu ameaçado por ninguém. Jesus nunca se defendeu. Jesus nunca se autoafirmou. E vocês vão entender por que simplicidade é o único caminho de sobrevivência nesse mundo que nós estamos. O que o Espírito Santo quer formar em nós é a simplicidade de Jesus, uma vida de morte. Isso é um viver morrendo. Como é que você pode viver morrendo? É se negando, entregando, não ajuntando para si, não se sofisticando, mas se simplificando. Quanto mais você abre mão, quanto mais você dá, mais você parece com Jesus, mais você caminha como Ele. Quanto mais você se entrega, não se defende, você começa a se simplificar mais e não se defender e parecer com Jesus, porque você é como um homem que está indo para a morte, é como uma pessoa que está indo para a morte, é como alguém que não está procurando se autoafirmar. Pelo contrário, ele tem uma missão: negar-se a si mesmo. Um dos versículos mais fortes, esse texto de Filipenses é um texto muito forte, é um texto muito claro sobre Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está apelando para a igreja de Jesus. Vocês têm que ter, não é só a teologia, vocês têm que ter o sentimento. Vocês não podem ter só a teoria cristã, vocês têm que ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi? Sendo forma de Deus, sendo Deus, não se apegou. Eu gosto da palavra que está na minha Bíblia, que é aferrar-se, não se aferrou. E se você for olhar, eu nunca tinha olhado o significado dessa palavra, aferrar-se. No dicionário está dizendo que é segurar com força, segurar com ferros, é como você prender alguém com ferros, aferrar-se, é dizer, eu não largo, eu não solto, é isso que eu sou, eu tenho que ser reconhecido, isso é meu, eu não abro mão. Jesus não se aferrou de uma coisa que ele era. Não estamos falando que ele estava tentando ser o que não era, porque se você é um bom professor, você tem o direito de dizer para o mundo inteiro, eu sou o melhor professor dessa área, e você pode se aferrar. Se você é um melhor músico naquela área, você pode dizer, eu sou um bom músico, né? Você pode se aferrar. E Jesus, ele era Deus, mas não se aferrou, não se apegou. E aqui está a dificuldade para nós, porque para nós não é muito difícil desapegar-se de algo que a gente sabe que a gente não é. Mas o que a gente sabe que a gente é, filho, a gente não abre mão, não. Está pensando o quê? Você está pensando o quê? Você está pensando que está falando com quem? Eu falo assim, não, eu estou tentando descobrir, porque... Sabe esse princípio de se sofisticar? Esse é o princípio do diabo, irmãos. Esse é o princípio do maligno. Esse é o princípio que Jesus viveu o contrário, para nos mostrar
que nesse planeta a única forma de vencer o maligno é se esvaziar. Jesus se esvazia de toda a autoafirmação, tá? Eu queria explicar que Jesus, ele não negou que era o Filho de Deus, mas ele não se aferrou que ele era o Filho de Deus, entendeu? Quando ele foi pressionado por Pilatos, por Pilatos não, por Anás e Caifás, o sumo sacerdote, jura perante Deus, tu és o Filho de Deus ou não? Jesus não podia negar. Ele disse, eu sou. E vocês vão ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Quando ele era pressionado, quando ele foi obrigado a falar que ele era o Filho de Deus, eu queria ver a cena do rosto de Jesus quando ele disse, eu sou. Porque eu imagino que não foi assim. Eu imagino que não foi. Eu tenho certeza que não foi. Porém, o tempo todo, ele negou-se a si mesmo. Ele negou. Ele curava as pessoas e falava assim, não sai falando. Não sai falando. Agora, para a gente entender essa simplicidade de Jesus, eu queria perguntar, se um homem tem que se desapegar, se esvaziar de algo, ele vai se esvaziar de quê? Ele vai se esvaziar daquilo que ele é, dos seus direitos, de não se agarrar àquilo que ele tem. Eu não sei se você já pensou que Jesus, como ser humano, ele tinha direito de ter uma boa família, ele tinha direito de ter uma casa, ele tinha direito de ter uma família, ele tinha direito de ter um trabalho, de ter um ministério, de ter uma empresa, ele tinha direito, ele tinha um monte de direitos que ele não abriu mão, que ele não tomou, que ele abriu mão, que ele viveu abrindo mão deles. Negar-se a si mesmo não é só dizer não ao que é ruim em nós, as nossas tendências ruins, as nossas inclinações para o erro. É fácil até dizer não, você já sabe que está errado, mas negar-se a si mesmo é não se agarrar ao que a gente tem de bom em nós, o que é legítimo em nós, o que nós temos o direito de ser. Eu sou seu pai, menino. Ora, o menino sabe. Talvez tenha uma outra maneira de você fazer ele entender, se você não se aferrar tanto. Eu sou seu marido, eu sou o pastor nesse lugar. Bom, talvez tenha uma outra maneira de você deixar as pessoas entenderem o que você é, sem você se aferrar. E Jesus, ele fez isso, esvaziou-se do que ele era, ele se desapegou, ele se tornou um homem simples. Porém agora, você vai entender melhor a simplicidade de Jesus, porque eu vou falar um pouquinho da sofisticação de Satanás, tá? Eu vou falar que Satanás, ele é exatamente o oposto de Jesus, ele fez exatamente o oposto de Jesus. Ao invés de esvaziar-se, ele se encheu a si mesmo. Eu faço questão de você andar comigo em 2 textos hoje, de abrir na sua Bíblia, que é Isaías, no capítulo 14. Enquanto eu vou falando, eu vou pedir à igreja para a gentileza de abrir Isaías 14. E depois nós vamos ler Ezequiel 28. São os 2 textos da Bíblia que descrevem a pessoa de Satanás. Isaías 14, no versículo 13 e 14, eu queria ler com os irmãos agora. Eu quero que você observe a atitude de Satanás, quando a Bíblia descreve o diabo, e ele está descrevendo Satanás aqui. Se você está em Isaías 14, você olhar para o versículo 12, diz assim, olha, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Ei, irmão, qual foi a estrela que caiu do céu? Tá? Foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Então nós sabemos de quem está falando, ok?
Agora, olha a atitude no versículo 13, a atitude dele é assim: tu dizias no teu coração, irmão, o que é que Lúcifer dizia no coração dele, lá no céu? Qual era a atitude dele? A atitude é essa: eu subirei ao céu, presta atenção, acima das estrelas de Deus. O que eu vou fazer? Eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei nas extremidades do norte. Olha o versículo 14: eu subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele completamente se autoafirmou, ele completamente se encheu de si mesmo. Você sabe que nessa manhã eu não estou pregando para o diabo, eu estou pregando para nós. Porque quantas vezes nós fazemos a mesma coisa que o diabo fez, ao invés de fazer aquilo que Jesus fez? Você não sabe que eu sou sua mulher, não? Como é que você me trata desse jeito? Então, se afirma. Quanto mais você se autoafirma, quanto mais você se defende, quanto mais você parece com o diabo. Porque esse é o princípio que ele fez no céu. Ele se encheu a si mesmo daquilo que ele não era. E ele falou: eu exaltarei o meu trono, eu serei semelhante ao Altíssimo. Irmão, não dá para imaginar. As pessoas sempre me perguntam: pastor, como é que aquilo chegou no coração daquele anjo? A única resposta que eu tenho para te falar é a seguinte: toda criatura que Deus fez é imperfeita, toda, até os anjos. No livro de Jó fala que Deus acha falha até nos seus anjos. Alguém diz comigo, por favor, a única pessoa perfeita é Deus. Alguém pode adorar Ele um minutinho? Fala: ei, tu não há manchas em ti, não há falhas em ti, não há possibilidades em ti de falha, não há possibilidade nenhuma de engano, não há possibilidade. Mas até nos anjos havia possibilidade. E ele falou isso, ele se autoafirmou, ele encheu o peito. Incrível, irmãos, que coisa mais incrível essa atitude desse anjo. Enquanto Jesus se esvaziou do que ele era legitimamente, Satanás se encheu do que ele não era. Enquanto Jesus se simplificou, Satanás se sofisticou. Ele se aumentou, ele buscou para si. Por isso, para vencer o diabo, Jesus se esvaziou a si mesmo. Alguém diz comigo, por favor: humilhação não é opção, é a única saída. You have to understand. You have to understand. You have to understand this. Irmãos, a gente prega, a gente ora, a gente aconselha as pessoas, Deus fala com a gente. Todo o objetivo da gente é se humilha, se humilha, se humilha. Só que você não está entendendo por quê. Por que o ser humano tem que se humilhar tanto? É porque nós só caímos num planeta onde a pessoa que é príncipe e que tomou autoridade aqui foi um que se autoafirmou, foi um que se elevou, foi um que se arrogou, foi um que foi derrubado por causa da arrogância. E Deus fala para você vencer no território dele, como meu filho venceu no território dele. A única maneira é simplificar. Simplifica. Posso usar você como exemplo? Vem cá, com a sua bolsinha bonita, com a sua Bíblia, com a sua... Traz aquela blusinha também. A outra Bíblia, que você não precisa. Com licença. Não precisa não, mas você quer mais uma? Não precisa mais. Fala para mim, se nós não somos assim. Fala para mim.
Fala para mim se eu não quero mais, e mais, e mais, e a minha alma nunca está satisfeita, minha mãe não me amou, meu pai não me amou, agora minha esposa não me ama, meu marido não me ama, ninguém pastor não me ama, e você quer mais, e você quer mais, e você quer mais, e você nunca está pensando em abrir mão de nada, você só quer alguém tem que me dar mais, eu preciso de mais. Quem que você pensa que você está copiando? Jesus chega para você e você diz para Jesus: eu quero ser como ti, eu quero te seguir. E Jesus, então abre mão, então solta, então entrega, então passa a faca, corta. Você tem costume de cortar coisas na sua vida ou adicionar? Você é uma pessoa simples ou gosta de ser sofisticado? Você tem muita coisa que não precisa, ou você vai abrindo mão? Ei, como é que eu arranco algo de mim que eu ainda achava que tinha direito, que eu ainda achava que eu precisava? Onde é que cai na minha cabeça que eu tenho que abrir mão? O que é que faz um ser humano abrir mão? É quando ele se ajoelha, é quando ele entra na presença, é quando ele vê Jesus como Jesus é, não o Jesus que os evangélicos apresentam da prosperidade, o Jesus que dá carro, casa e que só dá, o Jesus que nunca toma, que nunca tira, o Jesus que está aqui para servir você. Quando você vê o Jesus simples, o Jesus que morreu, você começa a tirar as coisas você mesmo. Você começa a dizer: eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu era sofisticado demais, eu era abusado demais, eu era exigente demais, eu era chato demais, eu queria coisa demais, eu queria aparecer, eu queria ser reconhecido, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Quer saber? Abre as mãos para o céu, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada. Obrigado, filho. Alguém está entendendo a simplicidade de Jesus? Todo que se esvazia é parecido com Jesus. Irmão, eu estou tentando me esvaziar. Irmão, eu estou tentando me esvaziar. Mas todo que se autoafirma é parecido com o diabo. Porque você está funcionando no princípio dele. Você só vence o diabo na humilhação, na simplicidade, no autoesvaziamento. A revelação que a igreja precisa para vencer é a revelação do versículo 5 de Filipenses 2. Qual é o versículo 5? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deixa eu falar um pouco sobre o sentimento de Cristo Jesus. Jesus, ele teve esse sentimento por causa do coração que ele tinha, Você sabe, os sentimentos que a gente tem, eles vêm do coração que a gente tem. Se você precisa se autoafirmar e se defender, é por causa do coração que você tem. Entendeu? Em Mateus 11, 29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Espera aí. Porque eu sou manso e humilde de coração. Eu digo para vocês, eu não sou manso e humilde de coração, mas Jesus falou para mim que eu posso aprender dele. Jesus falou para mim: se você não tem o meu coração, você pode aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E para você ter o sentimento que eu tive, você tem que ter o meu coração, que é um coração manso e humilde. Cada um de nós tem sentimentos que nascem do seu próprio coração.
Quais são os sentimentos que estão lá? Alguém diz comigo assim, por favor: os sentimentos que eu tenho apenas revelam o tipo de coração que eu tenho. Há dois sentimentos e dois destinos. Um é o da autoafirmação. Eu não abro mão da minha verdade. Esse foi o sentimento que houve no diabo. Porque Jesus, ele tinha a verdade mais do que qualquer pessoa e abriu mão dela. Como assim? Você viu ele se defendendo alguma vez? Pastor, vem cá por gentileza. Só porque você é meu amigo e eu sei que você não vai ficar chateado, mas se prepara para uma ilustração forte aí. Imagina Jesus aqui, pregando aqui, e aqueles fariseus. Irmão, vou falar uma coisa para você. Se você fosse Jesus, e você quisesse saber o que é espinho no seu caminho, era um tal de povo chamado fariseu. Os caras, eles faziam pergunta para Jesus só para pegar ele. Eram perguntas capciosas. Eles não queriam aprender nada. Você acha que Jesus sabia o coração deles? Eu pergunto para você, se você soubesse o coração de uma pessoa, você já está vendo de longe, antes do cara levantar do lugar, você já está vendo a intenção que ele está vindo. Como que você agiria? Você já ia partir para... Senta logo aí, rapaz. Você está pensando o quê? Irmão, você não... você está falando com quem? Você nunca viu Jesus chegar num fariseu daquele... O que você acha? Está falando com quem, rapaz? Diz respeito a esse. Estou olhando teu coração, você está me perguntando isso aí só para... Você acha o quê? Irmão, eu preciso ter essa humildade de Jesus. Porque quando o mal chega no meu território, quando o mal chega perto de mim, a minha primeira atitude é me defender. A minha primeira atitude sempre é: se eu não me defender, eu vou morrer. Não, Deus vai me defender. Quem defendeu a vida de Jesus na terra? O Pai defendeu Jesus o tempo todo. Interessante que vários momentos eles queriam prender Jesus, e o Evangelho diz assim que ele escapou, ele sumiu. Como que ele sumia entre eles? Aí a palavra diz assim: porque não era chegada a sua hora. Ninguém vai nos pegar, ninguém vai nos destruir, ninguém vai nos ameaçar, ninguém vai fazer nada, nenhum mal em nós. Quando a gente está nas mãos do Senhor, o Senhor nos defende, como Ele defendia Jesus, Em Marcos, quando ele libertou o menino na sinagoga lá, eles queriam empurrar ele do precipício abaixo. Eles ajuntaram. Gente, imagina Jesus ali, como é que ele escapou? Porque o Pai tirou ele de lá. Não é a hora, vocês não vão matar ele agora. Eu não preciso me defender quando o mal está tentando me destruir. Eu posso ser simples. Vamos falar em termos práticos. Ser simples, irmão, às vezes é só calar. Irmão, o mal, ele quer conversa. O mal quer briga. O mal, mas então. E você não tem nada, já não tem nada que falar. O que eu falei, já tinha que falar. Não tem mais. Você não dá corda, você não... Mas tem gente que não aguenta. Tem gente que, então vamos lá. Mas você falou isso, mas eu falei isso. Mas então os dois estão no princípio do diabo. E ninguém lembra que para vencer Satanás no território, você tem que simplificar. Obrigado, pastor. Eu queria abrir com você um versículo em 1 Pedro. Aliás, antes, vamos terminar sobre o diabo aqui, porque você leu aí Isaías 14, mas eu quero ler Ezequiel 28. Algumas pessoas talvez estão novas na igreja e talvez você nunca leu Ezequiel 28. É um dos textos que mais descreve a pessoa de Satanás, Ezequiel 28. E no versículo 15 diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até
que se achou iniquidade em ti. Quer dizer, então não era tão perfeito assim, porque, tipo assim, enquanto conservou, né, a perfeição original, não se achou iniquidade, mas houve um momento que se achou iniquidade. Agora, onde é que começou a sofisticação de Satanás? Esse texto, ele me mostra a sofisticação, pela abundância do teu comércio. Pelo quê? Irmão, quanto mais coisas as pessoas têm, quanto mais direitos elas têm, pela abundância, por mais razão que elas têm, é aqui onde as pessoas se enchem e se autoafirmam. Pela abundância do teu comércio, fizeste o quê? O teu coração se encheu de violência e pecastes. Se a gente fosse conversar com Lúcifer, um dia ele olhou para ele e falou assim: eu sou demais, olha para mim, olha a glória que eu tenho sobre todos esses anjos. Quando você se autoafirma, por favor. Versículo 17 diz assim: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Se Jesus está me ensinando alguma coisa, Ele está me ensinando a dizer: você não é pastor dessa igreja, você não é nada aqui, você não é dono de nada aqui, você não faz nada aqui, eu faço tudo aqui, eu sou o Senhor desse lugar. Porque quando você se esvazia, você está no princípio de Jesus. Mas eu quero que você observe justamente essa coisa do diabo. No versículo 18 diz que pela multidão das tuas iniquidades e da injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Em outras palavras, se não tivesse tido tanto comércio, tanta abundância, tanta sofisticação, tanta coisa, se tivesse aprendido a ser simples como Jesus, gente, esse é um paradoxo muito forte que o Senhor veio me mostrar nessa Páscoa. Quantas oportunidades diárias nós, cada um, temos para escolher entre esses dois sentimentos? Qual? Um de se aferrar, se defender, o outro de abrir mão e soltar. Let go, give up. Quantas oportunidades para dizer não, e nós dizemos sim, eu não abro mão do meu sim. Mas não é só isso. A gente fala um sim tão forte que a gente está disposto a brigar, a defender, a manipular, a forçar, a violentar, a ameaçar. Você percebe que todos esses verbos, eles só acontecem por causa da atitude original. Qual foi a atitude original? Se autoafirmar. Ninguém ameaça quando não está se autoafirmando. Ninguém violenta quando não está se autoafirmando. Ninguém desonra quando não está se autoafirmando. Ninguém desacata o outro quando não está se autoafirmando. Toda vez que alguém faz isso, ele só faz por uma razão: eu estou agindo no princípio de Satanás. E assim como ele se encheu de si, eu estou me enchendo de mim mesmo. Eu não morro, eu não levo desaforo para casa. Você está pensando o quê? Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Será que você é crente mesmo? Porque Jesus levava desaforo para casa todo dia. Jesus era simples. Ele se esvaziava. Olha só, Tiago 4, versículos 1 a 3. Às vezes a gente não entende esse versículo, mas ele cabe bem aqui agora. Tiago 4 diz assim: de onde vêm as guerras e as contendas entre vós?
Porventura não vem disso? Vem de quê? Dos vossos membros que guerreiam, dos deleites que guerreiam entre vós. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e não podeis alcançar, combateis e fazeis. Irmãos, eu vejo gente fazendo guerra, não faz guerra para orar, mas faz guerra por uma posição na igreja. Nunca houve uma divisão numa igreja porque as pessoas estavam querendo orar. Nós estamos brigando para orar, para buscar Deus. Não, a briga era por outra coisa. Autoafirmação. Alguém queria se autoafirmar. Alguém não abria mão dos seus direitos. Alguém decidiu não se humilhar. Esse é o princípio do diabo. Eu não quero saber se a teologia está certa, quem está com a razão. Jesus, alguém pode dizer comigo isso? Jesus sempre esteve com a razão. Come on, people. Ei, por acaso, alguma vez, Jesus estava enganado nas percepções dele? Por acaso, alguma vez, Jesus estava enganado na teologia dele? Por acaso, alguma vez, Jesus estava fazendo uma avaliação injusta de alguém? Come on. Jesus estava com a razão o tempo todo. Mas você nunca viu ele agir como o diabo. Ele era simples. Matais e fazeis guerras e combateis, nada tendes porque não pedis, etc. Agora, você está em Tiago, 2 páginas para frente, você está em 1 Pedro, 1 página para frente, na verdade. E agora você vê o princípio totalmente contrário, de novo na vida de Jesus, que é 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Olha que coisa incrível. O mesmo princípio na vida de Jesus. Está falando de Jesus, diz assim, quando ele era injuriado, o que ele fazia? Não injuriava. E quando ele padecia, o que ele fazia? Não ameaçava. Mas o que ele fazia? Entregava-se àquele que julga justamente. Isso é simplicidade. Quando você diz, podem falar o que quiser, eu não vou me defender. Eu não sou sofisticado. Eu sou simples. Satanás é sofisticado. Ele sempre se defende. Ele sempre se autoafirma. Ele é o rei daqueles que brigam pelos seus direitos, que manipulam, que violentam, que difamam, que ofendem para manter o seu ponto. A pergunta é: você é sofisticado ou você é simples? Você está armado para brigar? Ou você está aberto para levar tudo? Leva tudo. Você quer levar a capa? Jesus falou, se alguém quiser levar a tua capa, deixa eu levar a camisa também. Quer levar o chapéu? Leva o sapato também. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós acabamos de ver uma apresentação lindíssima dos jovens. Parabéns às irmãs que ensaiaram os jovens. Nós acabamos de ver mais uma vez, com os nossos olhos, Jesus como ovelha muda sendo pregado numa cruz. A única razão que ele foi o cordeiro mudo é porque ele tinha o coração, essa atitude. Eu não vim me autoafirmar, eu vim me esvaziar. A última pergunta do Espírito Santo para mim e para você, antes da gente orar, é a seguinte: como seriam diferentes as coisas na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha igreja, se em vez de eu me autoafirmar, eu começasse a me esvaziar? Que diferenças haveria no meu casamento ou no meu relacionamento com meus parentes, aqueles difíceis, se em vez de eu me autoafirmar, eu decidisse me esvaziar? Que diferença haveria
Se no meu relacionamento com a minha filha, que está numa fase de rebeldia, e todos nós, quem não foi filha aqui rebelde, não levanta a mão, que todos foram. É incrível que os pais esquecem. Às vezes os pais falam com os filhos, como eu fui tão santo, e você está sendo rebelde. Ei, volta uns 15 anos atrás aí. O que seria se ao invés de nós controlarmos a vida das pessoas, tentarmos parar de controlar os outros, de manipular os outros, de ameaçar os outros, pararmos de nos autoafirmarmos, nós começarmos a nos humilhar como Jesus e dizer: eu estou aqui para me esvaziar, eu estou aqui para morrer. No terreno de Satanás, você só vence se humilhando. Essa foi a única razão porque Jesus foi morto. Jesus nunca teria sido morto se ele tivesse aprendendo a se defender o tempo todo. Você acha mesmo que Jesus ia deixar alguém matá-lo se ele tivesse se defendendo o tempo todo? Você acha mesmo? Aliás, Jesus sabia que ele podia fazer isso. Não sei se você já leu isso, mas Jesus falou uma coisa incrível que ele falou: vocês não sabem que eu posso pedir ao Pai 12 legiões de anjos. Ei, espera só um pouquinho, aí. Quantos anjos são 12 legiões de anjos? Ei, se uma legião, porque tem várias opções, tem várias pessoas que falam que uma legião de soldados romanos era 6.000. Se era 6.000, 12 era 72.000, amigo. Jesus falou: eu não vou pedir um anjo para vir aqui me defender e me ajudar, porque eu vim para me esvaziar. Eu quero dizer para vocês como essa mensagem surgiu no meu coração. Como que Deus começou a falar essas coisas comigo? Eu quero dizer para você, porque as minhas mensagens, elas sempre surgem na oração. Nunca é porque eu estou procurando uma mensagem para pregar. E como que essa mensagem surgiu? Eu vou te falar como. Foi porque quando eu cheguei aqui na igreja, eu comecei a orar. A oração que eu estava fazendo era a seguinte: eu quero mais do Espírito Santo. Era essa a oração. Eu quero mais do Espírito, eu quero mais do Espírito. E eu fui orando: eu quero mais do Espírito, eu preciso mais do Espírito. Aí o Senhor começou a me lembrar de Jesus. Ele tinha a medida completa do Espírito. Aí ele começou a falar comigo: você sabe por que ele tinha a medida completa do Espírito? Aí foi aí que ele chegou nesse ponto. Porque ele se esvaziou de si mesmo. Porque ele morreu tanto para si mesmo, que eu pude enchê-lo completamente com o meu Espírito. Eu queria convidar essa igreja para vir no altar na Páscoa, nessa Páscoa de 2023. Eu não sei o que você vai orar, eu posso sugerir algumas coisas, mas eu penso que uma das coisas que a gente precisa orar nesse lugar é: Jesus, eu não quero operar no princípio de Lúcifer, no princípio da autoafirmação. Eu quero operar no princípio da humilhação e da entrega. Gyocha apachuno mora passou